A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Programa Vida Pastoral. A apresentação, Padre Edmilson Conzatti. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando o nosso programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Estamos na edição de número 465 do nosso programa. E quero cumprimentar os ouvintes, as rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Rádio Arca da Aliança, FM 93.9. Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, na frequência 87.9. Rádio São José de Mafra, FM 96.9. E as web rádios Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado do Floresta. Cumprimento também você que nos ouve pelo Spotify ou pelo YouTube. E quero dar um alô também para o pessoal da comunicação, nosso setor de comunicação integrado, da nossa cúria da Arquidiocese, que está aqui conosco. Olá, Júlia. Olá, Padre. Olá, povo de Deus. É uma alegria estarmos mais uma vez no programa Vida Pastoral. Espero que vocês vivam um bom programa conosco. E é isso aí. Olá, Júlia. Júlia, para o pessoal matar a saudade, estava de férias, chegou esta semana conosco aqui, tudo bem? Olá, Padre. Olá, Júlia. Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. 2 semanas fora? Estava com saudade já do programa, confesso. Mandei mensagem 2 semanas pro Julian. E aí, como é que foi o programa? Daí nos 2 ele me falou, foi muito bom, a gente conversou bastante. A Júlia ficava com ciúme porque a gente tinha muito assunto. Meu Deus, como é que eles estão falando tanto e eu não tô lá? Eu falei, agora é minha vez. Mas as férias acabaram. Mas foi eu voltar também 7 graus, né? Enquanto eu tava em casa, calor. Foi eu voltar pra Cúria e teve que levantar cedo. Mas tá tudo certo, a gente faz um esforço. Espero que todo mundo tenha um ótimo programa. Muito bem. E nós vamos dando início ao nosso programa, colocando no centro e como princípio a Palavra de Deus. Por isso convido você a tomar a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Lucas, capítulo 12, de 13 a 21. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa passagem bíblica de Lucas, nós estamos no tempo comum, e o tempo comum, Jesus vai nos ensinando, a liturgia, aliás, vai nos ensinando com as passagens bíblicas que apresentam ou Jesus realizando alguma cura, algum milagre, algum sinal, ou então Jesus ensinando por meio de parábolas. E agora Jesus conta para nós essa passagem aonde que nós temos esse Senhor que, devido à sua grande colheita, veja, ele está pensando simplesmente em acumular tudo que conseguiu.
Quando nós acumulamos alguma coisa, quando nós nós nos prendemos a ela. E nos prendendo, automaticamente nós não nos tornamos livres. E não nos tornando livres, nós temos dificuldade de aceitar o reino de Deus. A proposta salvífica de Jesus. Porque no final das contas, para nós conseguirmos dar esse passo em direção a Jesus, a gente tem que estar desapegado. Essa é a situação. E é difícil. É difícil. Eu percebi esse ano com a minha transferência da Paróquia Divino Espírito Santo para cá, no secretariado de pastoral, na coordenação, mais precisamente de pastoral na arquidiocese, quanta coisa que a gente guarda. Quanta coisa que a gente traz. Esse porque ganhei de fulano, esse porque ganhei de ciclano, esse aqui porque comprei aquela vez que fui pra não sei aonde, esse aqui que vai Cacareco. Cacareco. E às vezes até coisas úteis mesmo. Por exemplo, livros, eu tenho uma grande quantidade. E cada vez que eu encaixoto que para me mudar e coisa e tal, ai meu Deus, quanto peso, mas no fim a gente tem pena de deixar. Porque a hora que precisar para uma formação disso, tem material. A hora que precisar para uma formação daquilo, tem material. Então, no final das contas, a gente acumula muita coisa. Geralmente roupa, né, padre? Dia eu vou usar, deixa aqui. Um dia eu emagreço. Roupa. Eu, às vezes, assim, tem uma peça que não tenho utilizado muito nesse inverno, então, e não estou mais usando no decorrer daquele ano, então depois despacho. E tenho procurado uma vida um pouco mais simples também. Tinha épocas que eu olhava por uma calça, nossa, essa aqui já não dá mais, né? Tem que comprar outra, preciso de mais. E ter vindo para a coordenação de pastoral, assim, eu tenho buscado viver muito mais o essencial na minha vida, sabe? Foi um amadurecimento e uma transformação nesse aspecto e que eu vejo de forma muito positiva. Em outros momentos eu estaria muito mais preocupado. Já está na hora de ter uma calça, já está na hora de ter uma outra blusa. E agora não. Eu acho que é um processo lento que vai acontecendo na nossa vida. Não alcancei a perfeição jamais. Mas assim, eu sinto, e algumas semanas atrás eu estava assim me avaliando, né? O quanto que eu mudei nesse primeiro semestre aqui na coordenação de pastoral, na minha vida pessoal, né? Na minha vida pessoal, a forma de agir, a forma de diante de algumas coisas, como já me amadureceu assim, o estar aqui diante desse trabalho que assumi. Mas, voltando ao Evangelho, sobretudo, uma das coisas que nós temos que amadurecer é o desapego. E quando a gente está apegado às coisas, veja como que a gente tem dificuldade do servir ao reino de Deus. Por exemplo, agora eu consegui a minha casinha na praia, agora eu tenho que estar lá, não posso ser um catequista. Né? Porque eu não quero assumir compromisso porque final de semana agora meus pais têm a casinha de sítio lá e tal, e aí a gente sempre final de semana gosta de ir para lá, né? Nós sempre estamos vinculados, apegados a alguma coisa. E aqui o apego não é no sentido de ter grandes quantidades. No Evangelho, nós vemos um homem que tem uma grande colheita. Ele já tinha silos, mas os silos não iam comportar a colheita dele. Ele vai derrubar tudo, ele vai fazer tudo novo para comportar tudo, para mostrar quanto que aquilo era precioso para ele. E não o reino de Deus, né? E às vezes não é assim o acúmulo de grandes coisas, mas aquilo que faz a gente ficar apegado e que faz com que a gente não consiga dar um sim para alguma função, para algum ministério, para algum trabalho, mesmo ainda que seja pontual, na vida da igreja, na vida da comunidade. E aí isso faz com que a gente deixa o reino de Deus de lado e opta por outras coisas. Então aqui o Evangelho, mais do que o acúmulo, ele está falando inclusive sobre a situação do apego. Se nós estamos apegados, nós temos dificuldade de assumir as coisas do reino de Deus. E não, como o senhor falou, né? Não precisa ser com aquisição de bens específico, mas enquanto o senhor falava, me chama muita atenção, sei lá, sábado pra mim, sábado de manhã é o dia de eu limpar a casa.
qualquer coisa, sábado de manhã, ai não, eu tenho que limpar a casa. Sei lá, alguma coisa simples, mas o senhor falou do quesito de ser catequista, de assumir alguma coisa. Não é só o fato de você sair da sua casa e viajar. Às vezes é algo que você já faz. Tá pegado na rotina, né? E que você não consegue mudar a sua rotina para fazer algo em favor do reino. Eu acho que é nesse quesito também, né? Não só largar, mas mudar, adaptar. Talvez assim, sexta-noite eu arrumo tal coisa, já adianto. No sábado à tarde fica tal coisa, para no sábado de manhã eu ajudar em alguma situação na comunidade. A gente escuta muito quando a gente tem pessoas mais próximas da gente na igreja que a gente vai sentindo falta. Daí quando a gente encontra, meu Deus, não te vi mais na missa, ou alguma pastoral que a gente participa. Ah, é correria, né? A gente mais escuta, né? Correria, né? Agora é correria, faculdade, correria, trabalho. Sabe como é, né? Casei agora, correria. Júlia, se prepara. Meu Deus. E daí a gente vai vendo, tipo... A gente vai pensando, tá, mas e aquilo que Deus tinha te confiado? E as coisas de Deus estão aonde? Assim, é correria, mas... Não dá de parar uma horinha pra ir na missa. A gente vai facilmente colocando outras coisas naquilo que seria das coisas de Deus, né? E a palavra de Deus, num outro texto, vai nos dizer, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas virão por acréscimo. Já tem aquela frase de Instagram: você não aguenta passar uma hora com Deus na missa, mas quer passar a eternidade com Ele. Sabe que não havia escutado essa frase, mas em outro momento eu disse assim, como que nós queremos passar depois a eternidade com Deus se aqui a gente não busca conhecê-lo? Sim. Como é que a gente quer estar com alguém a eternidade se enquanto a gente está aqui a gente não busca conhecê-lo, né? Então, como que é a gente ficar com uma pessoa estranha, né? É tão ruim às vezes a gente tá num ônibus, tá numa situação com uma pessoa estranha ao nosso lado. Você se sente um pouco assim sem privacidade ou sem liberdade. E aí, eu vou conseguir ficar com esse Deus a eternidade assim, né? Até porque a gente cria, como diz o Júlio, né? Rotina. Tudo é rotina, toda desculpa é a correria. Mas a gente cria agenda pra tudo nessa vida, né? Ah, eu tenho que ter uma agenda pra ir cortar cabelo. Eu tenho que ter uma agenda pra não sei o quê. Mas por que você não tem uma agenda fixa, uma rotina programada dos seus momentos de oração, de ir na igreja, de estar próximo a ele? A gente sabe que imprevistos acontecem e eu não vou aqui falar algo que eu talvez não cumpra, no sentido de que aconteceu, não consegui ir esse final de semana na missa, mas eu parei pra rezar, eu parei pra ler a palavra de Deus, eu parei pra estar perto dele, mesmo que alguma coisa aconteceu que eu não consegui estar lá naquele dia. A gente cria tanto empecilho pra tantas coisas, mas ao mesmo tempo a gente cria facilitadores pras outras. É incrível. Passar horas no celular, né? Sim. Exato. Renunciar meia hora de Instagram talvez seja difícil, mas 5 minutos de uma oração é fácil. A gente começa a ver esses vídeos curtos quando a gente vê, eu não quero ver um vídeo longo porque eu não tenho paciência. Mas eu vi 50 vídeos curtos de 1 minuto, eu podia ter assistido um filme que me edificasse de alguma maneira. Exato. Ou rezado um terço que é 20 minutos. Que é 20 minutos. Mais são rápido. 20 minutos. Né? Então, assim, facilmente o mundo nos capta de uma maneira que a gente consegue deixar as coisas de Deus de lado, né? Então a gente, por isso, Pedro na carta vai dizer, né? O vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir procurando a quem devorar, né? E em outro momento, outro texto que agora não me recordo o local, vai dizer assim, vigiai e orai sem cessar, né? Por quê? A gente tem que ficar de sentinela, porque pra gente se perder é fácil, né? Pra gente depositar o nosso coração, se apegar em alguma outra coisa, é fácil. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os
convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Padre, e agora vou emendar o nosso assunto, que eu acho que faz sentido. Quando a gente fala sobre desapego, sobre renunciar, sobre estar mais próximo de Deus, não tem como a gente não lembrar das vocações, né? E a gente tá começando agosto, hoje é dia 2, mês em que a igreja lembra das vocações, é um mês vocacional no Brasil, 44º, se eu não estou enganada. E falar em vocação é falar sobre renúncia também. Porque ao mesmo tempo que você diz sim, você também renuncia a outras coisas para poder seguir aquele chamado. E especificamente neste final de semana a gente lembra da vocação sacerdotal. E é muito claro quando Dom Francisco fala pra gente que precisamos de padres, né? Ele comentou várias vezes já nos outros anos, e esse ano o nosso regional tá vindo com algumas novidades, principalmente sobre uma campanha em que busca trazer mais padres pro nosso estado, que ainda vai ser lançado e tudo mais. Mas eu queria saber do senhor como é que foi essa parte de renunciar, mas também dizer sim em favor do reino. Então, toda vocação, ela vai... É um chamado, né? É um chamado feito da parte de Deus. O profeta Isaías vai dizer: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Então, assim, a vocação, Deus nos chama já desde muito antes. Seja a vocação sacerdotal, seja a vocação matrimonial, seja a vocação religiosa, seja a vocação mesmo para leigo, né? Mas aqui, se tratando do final de semana da vida sacerdotal, vamos nos ater mais à vida sacerdotal. Cada um, lá no ventre da sua mãe, ainda antes disso, já foi chamado por Deus para a vocação sacerdotal. Por isso é algo sagrado, se a gente for analisar. É algo muito divino e muito bonito. Só que depois que a pessoa, então, nasce e ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela tem que se descobrir. Porque não é uma coisa que você já nasce sabendo, né? Eu me recordo que de criança eu sempre brincava de ser padre. Eu tinha os meus apetrechos lá para brincar de reza-missa. Nós íamos à missa em Guamiranga, na época era o Padre Jorjão. Um abraço ao Padre Jorjão também, já nesse final de semana que celebramos a vida sacerdotal. Antes do Padre Jorjão também tinha o Padre Valdir, ele que me ensinou a virar cambalhota. Eu me recordo, tem uma foto dele me ensinando a virar cambalhota. Me recordo, ele já dizia: esse vai ser padre. Eu tinha 2 anos de idade. Ele falava para minha família: esse vai ser padre quando crescer. Depois veio o Padre Jorjão e
E aí eu vi o Padre Jorjão, celebrava aquelas missas animadas. E ele tinha uma casula mais bonita que a outra. E aquilo também despertava um pouco a atenção. E eu então tinha os meus apetrechos e gostava de brincar de rezar missa. E como o Padre Jorjão também, lá em Guamiranga na época tinha 12 comunidades. E o meu pai tinha um grupo de música e cantava na missas. E às vezes não só na matriz, mas também em algumas comunidades, nós acompanhávamos o Padre Jorjão. E eu então já tinha na minha mente que o padre tinha mais do que uma comunidade, né? E aí eu tinha um quadriciclo. Então eu ia lá, brincava de rezar missa na varanda da casa do pai e da mãe. Depois pegava o quadriciclo e ia lá num rancho. Daí lá brincava de rezar missa lá no rancho, que lá já era outra comunidade. E assim eu ia andando, né? Peregrino. Peregrino. Daí eu imaginava que eu tinha minhas comunidades. Uma hora tinha missa numa, outra hora tinha missa na outra. E assim ia. E lá na minha nona também. Então também tinha um quadriciclo lá e coisa e tal. Então eu também brincava. No rancho da vaca, no rancho da ceifa, no rancho na casa da nona, então na varanda. Eram os lugares. E eu ia pra missa, eu trazia o folheto o domingo, eu trazia o folheto pra brincar, que daí depois na minha missa também tinha o folheto pra distribuir pro povo. E o grupo do meu pai, eles ensaiavam pras missas e o pai às vezes gravava em fita cassete algumas músicas. Então na sala de casa, eu botava o aparelho de som, botava a fita cassete lá, tocando ali, eles ensaiando, eu imaginava que estavam tocando na missa e tal. Então era a forma assim de brincar. Para dizer o quê? Já é Deus chamando. Ele já chamou antes de eu me formar no ventre da minha mãe, mas depois são as vozes que Deus vai usando, vai chamando, vai atraindo um pouco pelas vestes, vai atraindo pelos cantos, vai atraindo pela vontade de servir. Depois também fui coroinha. E aí depois então eu saio para estudar no colégio agrícola e tal. E a gente vai modificando um pouco a nossa mentalidade, o nosso caminhar. Eu hoje consigo olhar para minha história e ver que a vontade de ser padre nunca se apagou verdadeiramente no meu coração. Porém, são os caminhos da vida que a gente faz, que a gente vai pensando diferente, vai se afastando um pouco. E eu sempre continuei participando de certa forma da vida da igreja, mas depois fiz escola técnica Tupi, depois da escola agrícola, depois fiz engenharia elétrica, e a gente buscava viver uma vida, entre aspas, normal, né? Normal. E eu gostava também muito de ser professor. Depois de rezar missa, outra coisa que eu gostava de brincar muito era de ser professor. E quando eu estava na engenharia, eu tinha muita vontade de dar aula e dedicar minha vida toda para o magistério, assim, né? E gostava muito de física e matemática. Então, eu consegui depois, na semana que eu estava me formando, que era a minha formatura de engenharia elétrica, eu fui chamado para dar aula numa escola técnica. Então fui dar aula de eletrotécnica, fui dar aula de mecânica, fui dar aula de circuitos elétricos e outras coisas mais. Então foi uma experiência riquíssima para mim. Foi muito bonito e muito bacana, assim. Eu já tinha trabalhado 5 anos na área de projetos também, elétricos. E aí fui dar aula. Mas o senhor se sentia realizado ou sentia que faltava algo? Eu me sentia realizado como professor, mas faltava algo. Sentia já? Parecia que ainda faltava alguma coisa. Embora eu me sentia assim muito bem dando aula. E foi então um momento que chegou a um ponto do discernimento vocacional. Aliás, dando aula, me ajudou a fazer o discernimento vocacional para a vida sacerdotal, lá em Blumenau. E aí depois então adentrei ao seminário. Eu penso assim, quando a gente tem um chamado, não adianta a gente correr. Não adianta a gente fugir. E aí Deus vai encontrar algum meio para continuar chamando. Claro que não é assim que ele vai forçar você a ser o padre. Mas assim, quando eu comecei na engenharia, eu comecei a trabalhar numa comunidade lá em Blumenau, paróquia Santa Terezinha, na Matriz, bairro Escola Agrícola. E lá, então tinha uma senhora que dizia: você já é seminarista? Eu disse, não. Ah, mas você tem um jeitinho de seminarista. Ou então dizia, mas você nunca estudou no colégio de padre? Eu disse, não, nunca estudei no colégio de padre. Mas eu ainda acho que você vai ser padre.
a dona Érica. Nunca me esqueço, ela era coordenadora do apostolado da oração. E eu falava assim, olha, eu sou de origem italiana, eu sou bem teimosão, eu falei, né? Se ele tiver que me vencer, ele vai ter que me vencer no cansaço. Eu sempre falava, essa era a resposta. O pessoal vinha me perguntar, me abordar sobre o assunto, vai ter que me vencer no cansaço. E eu nunca me esqueço que o dia que eu falei pro padre que eu queria entrar no seminário, que eu estava decidido, que era isso, depois de 1 ano de discernimento vocacional, eu cheguei em casa, eu não morava com meus pais, eu morava num pequeno apartamentozinho, porque ali eu tinha terminado já a engenharia e estava trabalhando na indústria e dava aula à noite. E já tinha o meu carro, inclusive, já tinha a minha moto. E eu, então, assim, cheguei em casa, me ajoelhei aos pés da cama e disse, Senhor, dá-me a tua palavra. A palavra de Deus abriu em Jeremias, que dizia assim, eu não sabia que existia essa passagem bíblica, eu nunca tinha me dado conta dessa passagem bíblica, mas eu abri a Bíblia e caiu assim, seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me venceste no cansaço. Aquilo ali para mim foi uma confirmação muito forte. Claro que assim, ó, não bastaria uma hora de programa Vida Pastoral para eu contar tantos sinais que Deus foi dando naquele ano de 2013. Eu nem digo na minha vida, naquele ano de 2013. Mas aquela passagem ali me marcou fortemente. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Foste mais forte do que eu e me venceste no cansaço. E foi como um tapa, mesmo eu tendo vindo de conversar com o padre na paróquia, que eu estava dando meu sim para Jesus na vocação, ainda chego em casa, eu levo um tapa. Não falou pra todo mundo que tinha que te vencer no cansaço? Tá aqui, ó. Tá aqui. Eu Diz falei, agora. só que eu falei pra todo mundo. E ele me disse a sós. Ele me disse a sós, no íntimo. Hoje eu falo, porque o Evangelho diz que o que é te falado aos pés do ouvido seja proclamado aos telhados, pelos telhados. Então hoje eu uso para dar esse testemunho, né? Mas como a gente desafia Deus, né? Exato. A gente duvida, desafia. A nossa humanidade, por isso, maldito o homem que confia no homem, ou seja, maldito aquele que confia nas suas próprias forças, né? A nossa confiança tem que estar no Senhor, tem que estar em Deus. E para dizer assim, com o evangelho de hoje é o desapego, né? Para tomar a decisão do discernimento vocacional, o desapego foi uma coisa muito forte em mim, porque eu já tinha o carro, eu já tinha a moto, eu tinha um bom salário, eu tinha 2 empregos, trabalhava na área de projetos e dava aula. Então, assim, pensar que você ia pro seminário e não ia ter mais nada disso. É quase como começar do zero, né? Como começar do zero. Então, isso foi uma loucura. E quando eu entrei no seminário, primeiro a minha família ficou meio chocada com a ideia de eu ir pro seminário. Eu ia perguntar, como é que foi a reação dos seus pais? Não foi tão positiva. Porque agora eles pensaram, não, agora tá encaminhado, né? Se formou e tudo mais e tal. E a preocupação, né? De que, não, larga tudo, vai pro seminário, depois não é isso, cai fora, volta de novo, tal. Quando é que vai se acertar na vida, né? Passa uma espécie de indecisão, né? Insegurança. Insegurança. E não, eu nunca me esqueço, eu andando no corredor, no seminário, na primeira semana que eu estava no seminário, disse, o que eu fiz da minha vida? Medo, né? Chegou uma hora assim, ó, mas foram uns segundos de crise, assim, que deu assim, ó, meu Deus do céu. Sabe? Mas... Um choque de realidade. Um choque, exato. Mas o senhor se questionou por muitas vezes se tinha feito certo, se tinha feito errado durante esse processo de formação? Se a gente não se questiona, tem problema aí, Acho né? que todo caminho vocacional se a gente não se questiona... Qual é o casal de namorado? Você está se preparando para a vida matrimonial que durante o processo de namoro não dialoga e coisa e tal para ir firmando, né? É uma confirmação que vai se dando dia após dia. É com essa pessoa que eu quero para a vida inteira, eu amo ela o suficientemente para seguir a vida inteira. Será que eu não estou enganando ela? Será que eu não estou me enganando a mim? Né? É algo muito delicado, porque você lida com uma outra vida. Não é só a sua, você lida com a outra vida. Então eu amo ele, a menina, né? Eu amo ele a ponto de querer viver com ele a minha vida inteira.
Será que esse tanto de sentimento de amor que eu tenho é o necessário para eu conseguir? É o combustível necessário para eu até o fim da minha vida com ele? O menino é a mesma coisa. Poxa, olha só como que ela me ama. Será que eu consigo corresponder ela a esse nível para viver a minha vida inteira com ela? Então, é uma vivência. E essa vivência você vai cultivando todo dia, né? É o carinho, é uma atenção, é coisa e tal. Quando eu começo a não dialogo mais, já não tem mais aquele interesse de estar se falando todo dia, ou isso e aquilo, ou dar um oi, saber se chegou bem, se não se chegou bem, como é que foi e tal, né? Não está ali disposto, exato. Não está ali disposto para escutar ela quando que ela está com uma vontade de falar e vice-versa. É nessas coisas que você vai alimentando todo dia. Porque se você não alimenta isso todo dia, a ruptura não vai ser de hoje para amanhã. É um desgaste que vai acontecendo gradativamente, de modo que vai chegar uma hora que Cansou. Né? E a vocação sacerdotal é a mesma coisa. Se você não se cultiva, se você não reza, se você não olha para Jesus, se você... Daqui a pouco você começa a confiar muito nas suas forças humanas. Depois, daqui a pouco você está fazendo um bom trabalho na comunidade. E aí o povo vem te bajular. E aí você pode deixar com que o orgulho venha sobre você. De modo que você vai se afastando de Deus e vai alimentando o teu orgulho. E aí, daqui a pouco, tá morrendo a tua vocação, tá dissecando a tua vocação, você não tá não se tá percebendo isso. Porque você está em vista do orgulho, do sucesso, sei lá, daquilo que está acontecendo, tem várias outras coisas te empolgando, que vão te distraindo da tua vocação. E aí pode chegar uma hora que quando vem uma rasteira, você já não se conhece mais, você já não deu mais atenção à sua vocação, enfim. Não tem força nem para levantar. Exato. Né? Então, e é um caminho que a gente vai confirmando também. O seminário é um tempo de namoro. Propedêutico, depois filosofia, depois teologia, que então vem o nome, agora outras nomenclaturas próprias, que é o discipulado, que é a configuração e tudo mais, tudo bem. E você precisa ser verdadeiro com você. Assim como que a namorada com o namorado, a própria namorada precisa ser verdadeira consigo mesmo. Será? É com ele? É isso? É isso aqui mesmo? Eu tô feliz assim? O namorado também pensa assim? O seminarista também. Nós não podemos colocar a nossa força... porque não vejo a hora de usar um paramento daquele. Não. O paramento é um acidente. Na filosofia tem o essencial e o acidental. O essencial para nós é Jesus Cristo. O chamado de Jesus Cristo, a nossa vocação e tudo mais. As coisas em torno disso são acidentais. Né? Então, a missa é o essencial. E não é que a gente não tem que ser zeloso com os paramentos e com a liturgia. Mas o paramento em si é um acessório. A essência é o milagre eucarístico, o sacrifício que está acontecendo ali. Isso é essencial. Tudo está para ele. Né? E assim com tantas outras coisas, né? Assim com tantas outras coisas no ministério sacerdotal. Né? Não é a paróquia, eu gostaria de ser padre para ser padre daquela paróquia tal. Não. Eu quero ser padre para servir a Jesus Cristo. Se eu estou na paróquia mais rica, ou que está mais bem estruturada, né? Não posso dizer a paróquia mais rica, porque não tem, mas talvez uma paróquia mais bem estruturada e uma outra paróquia que está lá mais iniciante, com tudo para fazer e coisa e tal, eu estarei feliz igualmente, numa ou na outra. Se o meu coração estiver repousando em Jesus Cristo, se eu estiver com os olhos fixos em Jesus. Agora, se eu quero ser padre porque eu quero poder rezar missa com o altar assim, com a casula daquele jeito, com... Daí... Tá pegado nas coisas. Nas coisas. No material, daí né? é o evangelho de hoje, o homem que derrubou todos os silos para botar toda a sua colheita dentro daquele silo. Acho interessante isso que o senhor falou, no sentido de que a gente vê e conhece muitos jovens, às vezes, que entram no seminário e que saem durante o processo, né?
E às vezes a gente escuta de algumas pessoas no sentido de, ai, não persistiu, não fez. Acho que não tem nada a ver com isso. Acho que tem a ver sobre discernimento, igual o senhor falou, né? Discernimento. Às vezes a pessoa vai pro seminário pra saber que lá não é o lugar dela. Às vezes a vocação dela é outra. Ele sempre achou, porque às vezes foi um bom coroinha, foi um bom acólito, gosta de ajudar na Todo igreja mundo e coisa falava. e tal. Todo mundo falava, daí entrou dentro de um movimento, entrou dentro de uma inércia e foi. Mas ele não foi forçado dos outros, é porque realmente ele também se convenceu que era. Mas Foi moldado. depois, dentro do processo formativo, ele vai conhecendo, ele vai vendo como que é a vida. Porque assim, a gente anda num shopping e a gente vê um casal de namorados andando de mãos dadas. A vida do namoro não é só isso. Tomando um sorvete, os dois bem bonitos lá na praça. A vida de um casal não é só isso. A gente só vê o superficial, aquilo que a gente... Exato, Só o casal de Instagram, né? Exato. Casal de É uma Instagram. vitrine, a gente só vê a vitrine. Exato. E daí, por exemplo, assim, a vida do padre não é só rezar missa. Né? E quando a gente entra no processo formativo, nós conseguimos adentrar um pouco mais. É claro que a vida do padre a gente só vai saber depois que a gente fica padre mesmo. Como a vida de um casal só vai saber depois de casado mesmo, né? Mas o namoro já demonstra muita coisa, já abre muita coisa para o discernimento. E o seminário, a mesma coisa para a vida sacerdotal. Chega mais perto do que vai ser depois. Chega mais perto, muito mais perto daquilo que vai ser depois. Então ali você vê que a vida do padre é também fazer os sepultamentos, é também fazer os batizados, é também fazer a administração da unção dos enfermos, né? E é também administrar a paróquia financeiramente, junto com o seu conselho da comunidade, o conselho paroquial. É também ter que se preocupar quando começa a chover dentro da igreja. Existe um conselho de patrimônio, mas o padre é o pai dentro de uma família. Na família, o pai, querendo ou não, o pai é a mãe. Mas o pai é aquele que, né, tem mais aquela responsabilidade maior, ou pelo menos fica mais assim configurado, de que a figura do pai, do esposo, do marido é aquele que protege, é aquele que cuida, é aquele que está atento. Enquanto a mãe, não menor, mas ela tem uma responsabilidade voltada para outra coisa já Mais dentro da casa, afetiva. mais afetiva. Depois assim, podem ver, geralmente se o filho está doente, o pai está preocupado, mas é a mãe que está ali, é a mãe que está sempre atenta com o horário do remédio, é a mãe que está vendo se não tem febre, é a mãe que está... O pai está preocupado, mas é a mãe que faz toda essa linha de frente ali. Ela é primordial nesse aspecto. Enquanto o pai, ele é primordial no outro aspecto. Por isso os dois juntos são importantes para a construção na educação do filho. E, na mesma coisa, numa paróquia, né? Nós temos o conselho da comunidade, nós temos o conselho patrimonial, mas o padre é o pai, é o líder, é a cabeça. É saber dizer sim e não na hora certa. Saber dizer sim, saber dizer não, é saber reunir o grupo, ó, temos que decidir isso aqui, temos que ver por isso aqui. Tá? Ele dá a direção. Enquanto o padre não toma uma decisão, todo mundo fica ali à espera do padre. Então o padre é essa figura, é esse pai dentro de uma comunidade. Portanto, assim, dentro do processo formativo, nós vamos começando a entender melhor isso, vamos tomando mais conhecimento disso. E às vezes a pessoa vai realmente entender que não. Ela ama a liturgia, ela gosta de liturgia, por isso servia muito bem como acólito. Mas no fim, não é que ele tem vocação para ser o padre. Ele tem a vocação para servir a liturgia porque ele ama a liturgia. Ele pode voltar para a paróquia, pode se dedicar e amar e tal, mas ele vai talvez querer construir uma família. Então aqui, isso faz parte do processo de discernimento vocacional. Como também, de fato não, ele era um ótimo coroinha, ele era um ótimo acólito e realmente ele tem a vocação sacerdotal, ele vai se empenhar. Só que ele vai saber que a vida dele, de padre, não é só liturgia. Né? Olha, pelo munus do batismo, nós somos batizados e aí recebemos o munus, sacerdote, profeta e pastor. Sacerdote é para santificar, profeta é para ensinar e pastor é para pastorear a caridade. Então, o padre, ele tem que ser a dimensão do ensino. Então, catequese,
escola bíblica, escola de teologia, as formações de lideranças, esse, aquilo e coisa e tal. Ali está o munus de ensinar, que é o profético. O munus sacerdotal, santificar. Então, celebrar, administrar sacramentos, rezar, promover os momentos de devoções na comunidade e tudo mais. Tudo aquilo que leva à santificação do povo. E depois o de pastorear, ou do reino, né? Então, sacerdote, profeta e rei. Rei, de pastor, de pastorear, de governar. Como é que a gente vai governar? Fazendo a caridade, né? Dando atenção. Daí por isso nós temos pastoral familiar, temos a juventude, o setor do juvenil, as mais diversas frentes de trabalhos que tem para o cuidado com a família, com a juventude, com as missões na igreja e ao mesmo tempo com a caridade, enfim. São esses 3 munus. Nós não podemos ser padre para viver somente o munus do sacerdócio, ou somente o munus de ensinar, ou somente o munus da caridade, de governar, de pastorear, né? Todos nós, pelo batismo, temos o munus sacerdote, profeta e pastor. Nós, como sacerdotes, como padres, que o certo, então, a palavra melhor ainda é presbítero, né? Como presbítero, eu devo ser profeta, eu devo ser sacerdote e devo ser pastor, como presbítero. Falar que eu sou sacerdote, eu só pego uma fatia daquilo que, na verdade, eu devo ser. Horas, claro, a gente não tem como separar o sacerdote do profeta e do pastor. Mas horas, quando eu celebro a missa, por exemplo, eu estou numa função mais sacerdotal. Que, na verdade, no momento da liturgia da palavra, eu estou no momento mais profético. Quando eu estou da parte do ofertório para frente, eu estou no momento mais sacerdotal. Então é interessante, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, o momento mais profético, o momento mais sacerdotal, o momento mais do anúncio, do ensinar e o momento de santificar. Então assim, não tem como desligar uma da outra, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando o padre falou não desligar uma coisa da outra, mas também trazendo pro lado humano, o senhor falou muito que o padre é o pai da paróquia, da comunidade, onde ele tá, e muitas vezes a visão de fora do mundo é de que uma coisa anula a outra. Eu lembro que o senhor uma vez falou que sempre teve vontade, pelo senhor, o senhor seria um pai de família, teria essa vontade da paternidade, mas um padre também é chamado a ser pai. Então uma coisa não anula a outra, tipo, o homem que assume o sacerdócio não anula a paternidade dele quanto homem, porque ele vai assumir essa paternidade. Exato, e ele assume sobretudo no batismo. Cada vez que ele batiza uma criança, a pia batismal é o útero da igreja. É o útero da igreja. Então, cada vez que o padre batiza, ele está ali vendo nascer os filhos para Deus. E quem gera esses filhos para Deus? O padre, pelo sacramento do batismo. Por isso, o padre, se ele tem esse espírito de paternidade, ele não deixa de batizar. Claro, não é que sempre ele tem que fazer todos os batizados. Diante do contexto da pastoral urbana, nós temos os diáconos que nos ajudam muito nisso, e é importante e precisa ser assim, porque senão o padre não dá conta. Mas, se ausentar 100% de batizar, isso não pode acontecer, porque daí vai esfriando esse senso de paternidade do padre. Sentimento, né? E outra coisa que me chama a atenção, o meu professor de teologia pastoral, o padre Vilmar Vicente, uma coisa que ele falou e me marcou. Um padre que durante toda a sua vida não leva um menino para o seminário, nem que ele não fique padre, mas não leva nenhum menino, é um padre estéril. Me chama a atenção essa fala do senhor, porque a gente conversou com o padre Ronca essa semana sobre vocação, e o que ele mais relatou na fala que mais brilhava os olhos dele. Que o que mais brilhava os olhos dele era ter trabalhado com formação de jovens. Ele falou o tempo inteiro, né, sobre o convite a levar jovens para o seminário, a ajudar na formação, que ele já ajudou a formar 146 padres, eu acho, da nossa diocese, da nossa arquidiocese. Então ele se sente tão grato por isso. E ele chegou a chorar ouvindo o áudio dele mesmo, assim. Mas de lembrar de que ele contribuiu para novos sacerdotes. Eu achei isso tão bonito. É muito bonito isso. E essa fala do meu professor na teologia, então, sempre me gravou. Então, eu sempre tive essa preocupação
de convidar. Agora eu não tenho paróquia, né? Então eu não tenho mais uma constância numa comunidade para eu despertar uma determinada vocação, porque eu ando pela arquidiocese inteira, então eu nunca estou sempre no mesmo lugar para tentar fomentar. E fiz várias missas com o rito da crisma, assim, né? Fiz várias crismas durante esse ano. E todas elas, enquanto eu tô batendo foto com os crismandos, eu bato, e aí, vamos pro seminário? E aí, vamos pro seminário? Porque eu tenho essa percepção comigo, né? Se eu não cativo, se o meu ministério não está cativando algum menino, algum jovem para ir pro seminário, então meu sacerdócio não está sendo fértil, né? Eu estou sendo um padre estéril. Claro, não podemos radicalizar a fala, porque o meu sacerdócio ele não é estéril. Se eu estou indo lá dar unção dos enfermos para quem está precisando, se eu estou celebrando a missa e alimentando o povo com a Eucaristia, com a palavra de Deus, até mesmo aqui com o programa Vida Pastoral, ele não é estéril. Mas aqui esterilidade no sentido de ser alguém que cativa mais gente para ir para o ministério. Que faz florescer uma vocação. Exato. Não vê que nas pesquisas a maioria dos filhos querem ser o que o pai quer, do que o pai é. O pai é médico, a tendência de que o filho seja médico. O pai é um carpinteiro, a tendência de que o filho seja um carpinteiro. Então, se o padre na comunidade é o pai, não vai também ele despertar que um filho queira ser o padre? A gente sempre brinca com o senhor quando o senhor começou aqui na Cúria, né? Que o senhor chamava os seminaristas que o acompanhavam na paróquia de meus fiote. São os meus fiote. Aí agora, morando no seminário, o senhor já fala que faz papel de tio. Porque não padrinho. sou o reitor, então eu tenho esse gesto. Mas o padre Gabriel já fala que pra ele é como se ele tivesse filhos. Todos são filhos, de acordar de madrugada e levar pro hospital. Sim. Então exerce isso também. Às vezes não levou para o seminário, mas ajuda a continuar aquela vocação, né? Sim. Eu sempre procuro estar atento aos meninos. Às vezes a gente nota quando um tá mais murchinho, né? Tá mais desanimado. Eu pergunto, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem e tal? Porque a gente sabe, a gente passou pelo seminário. Então eu procuro ter muito essa sensibilidade, assim. Cuidado. Nesse sentido. Cuidado. Exato. Hoje os fiotes do padre Edemilson é o setor de comunicação. É um pouco também. Quando ele passa e a nossa janela tá fechada, vamos abrir a janela, vamos circular o ar. Acender essa luz. Vamos acender a luz, tá muito escuro. Mas no fim, a gente... Não é porque nós não somos solteirões, nós padres. Nós somos celibatários, isso é diferente. As pessoas têm visão errada, né, padre? Exato, nós não somos solteirões, nós somos celibatários. Solteirão é um padre frustrado, isso pode ser um solteirão. Mas o padre que assume o seu sacerdócio, o seu ministério presbiteral, ele é um celibatário. Isso não quer dizer que ele não tenha o instinto de paternidade dentro de si, ele deve ter o instinto de paternidade, né? Mas quando a gente fala, às vezes, de abdicar de algo em prol da nossa própria vocação, às vezes é até mesmo isso, né? Eu vou abdicar, por exemplo, a minha vocação não é ser matrimonial. Eu vou abdicar disso, mas eu vou exercer esse meu instinto paternal com todo o povo de Deus, conforme a minha vocação pede. Como você como você comentava de fazer o link do evangelho, né? Da renúncia para a vocação. Eu, esses tempos, estava num casamento que eu havia assistido. E ali tinha um outro jovem, eu tinha assistido o casamento do irmão dele, e eu tinha assistido o casamento dele. Eu estava na festa, na janta do casamento do irmão dele. E eu olhava, meu Deus, assisti o casamento dele, agora tá com um filhinho, tá no colo e tudo mais e tal. E eu pensava assim, eu nunca vou ter a graça de carregar o meu filho biológico nos meus ombros. E ali eu comecei a refletir. Na própria janta do casamento, eu fiquei um pouco em stand-by refletindo. E eu pensei assim também, não vou ter a graça de saber como que seria a aparência física do meu filho. Quais os traços que o meu filho, geneticamente falando, teria, né? Isso eu nunca vou ter. Então é uma renúncia, né? Eu renuncio uma parte da minha vida. Eu renuncio certas coisas da minha vida em prol do reino. É que quando a gente fala em as pessoas pensarem errado, é até interessante o senhor falar isso. Porque tem muito esse pensamento de, ele foi pra vocação sacerdotal, ele não queria ser pai, ele não queria casar, ele não queria ter família. Não quer dizer que a pessoa nunca sentiu isso, nunca sentiu vontade. Mas é você saber abdicar mesmo, né? Porque tem uma força maior.
que é a tua vocação. Por isso que o nome já disse que é vocação, você é Vocação chamado. é o chamado. Então, na verdade, você renuncia porque no fim a outra coisa, o chamado de É mais Deus te forte. atrai, te chama mais, é mais forte do que ainda as outras vontades suas. Isso que é bonito. E é o que vai te mantendo firme na sua caminhada. Assim como você que está se preparando para o matrimônio, a vocação ao chamado a matrimonial é muito mais forte do que alguma outra coisa, né? Você não deixa de servir a Deus, você vai servir a Deus pelo sacramento do matrimônio. E como você vai servir a Deus pelo sacramento do matrimônio? Fazendo com que você e o Lucas se dediquem a Deus, em algum trabalho na igreja, mas primeiro se santificando pelo matrimônio, você servindo ao Lucas, o Lucas te servindo. Depois vem os filhos, vocês educando os filhos na fé cristã. Ali vocês estão santificando o matrimônio de vocês, estão fazendo com que o matrimônio de vocês façam com que os filhos biológicos de vocês se tornem filhos para Deus. Esta é a vocação matrimonial. Uma coisa que eu achei bonito e que vinha muito ao meu coração, até pra finalizar esse momento, é que o padre falava de que talvez nunca vai ver um filho com os seus traços físicos, né? Mas eu acho que tanto um celibatário, que é pelo reino dos céus e é a prefiguração daquilo que nós seremos, acho que talvez nunca verá um filho com os seus traços físicos, mas terá muitos filhos com os traços da sua vocação. Que respingos da sua vocação alcançarão meninos, famílias, crianças. E quando o senhor olhar, o senhor vai ver, não tem meus traços físicos, mas tem a minha vocação ali. Ontem, você me fez lembrar o que aconteceu ontem. Ontem eu recebi um mimo, um presentinho, material, um presente bom, bonito, mas mais bonito é o que tinha junto uma carta de um ex-paroquiano meu, né? Narrando o quanto foi importante o momento em que eu estive lá na paróquia e fui assim, através da missa, das homilias, etc e tal, eu contribuí para ele e para a família dele. E agora vem e dá essa resposta, né? Me deixei inesperadamente. Chegou ontem aqui na Cúria o presente e a carta. Eu me emocionei. Eu disse, eu nem vou ler essa carta aqui, porque essa carta, quando eu recebo uma carta assim, eu não gosto de ler às pressas, porque a gente não tá com o coração ali. Eu até falei, nem vou ler aqui, porque coisas assim merecem ser lidas com tempo e tal. Então, quando eu estava à noite, depois no quarto, com calma, eu abri e li a carta. Então, me emocionei. Porque é isso. Querendo ou não, alguma coisa do tempo que eu fiquei lá plasmou. Ficou naquela família, ficou naquela pessoa. Então, não os traços biológicos, mas algum traço da fé, da espiritualidade, ficou impresso naquela família, né? Nesta pessoa que me deixou esse presente, esse recado. A partir disso, o senhor vai conseguir se ver um pouco também naquela família. Exato, verdade, bem assim também. E aí, então, começa a se ter esses traços não tão fisiológicos, mas, né, do anúncio. E é engraçado porque às vezes a gente fala, né, da mania, do jeito, da forma de falar, da forma de agir, e às vezes pega, às vezes fica. O senhor, desde que eu não chegou a falar, pobre porém nobre. Agora tudo que o senhor fala, eu já falo pobre porém nobre. Então alguma coisa que vão pega. ficando, são os traços, né? Tá muito emocionante esse programa hoje, gente. Já tirou o óculos? Já. Muito bem. Então, um pouco sobre a vocação sacerdotal. Você que é jovem, que está aí... Eu sou jovem, não adianta me olhar. Mas dá tempo de ir pro seminário, Júlia. Deus tá chamando, hein? Você que talvez sente alguma coisa diferente no seu coração, uma vontade, um desejo, mas às vezes a vergonha, a timidez, o medo impede. Essas coisas temos que refletir e pensar e deixar de lado, porque, falo por mim, foi muito difícil eu conseguir aceitar que eu tinha vocação, primeiramente, e depois de aceitar que eu tinha vocação, como que eu ia responder a essa vocação? Vou responder sim, vou responder não, vou querer ser padre ou não vou? Vou querer ser padre. Então, como eu vou me desapegar, como eu vou mudar minha vida e coisa e tal, para renunciar e seguir uma vida nova? Então, não é simples o processo.
Sobretudo nessa juventude, nessa galera que tá aí, cheia de energia, cheia de sonhos, cheia de ideias e ao mesmo tempo cheia de opções nesse mundo. Mas você, jovem que talvez esteja escutando aqui o nosso programa Vida Pastoral, pense com carinho se você sente esse chamado de Deus e procure o nosso seminário propedêutico São José, na pessoa do padre Gabriel Valentim, que é o nosso animador vocacional e reitor da casa, para começar esse processo de discernimento vocacional. Vamos agora ao nosso quadro de Notícias da Semana. Fala para nós aí, Júlia. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. A gente vai começar agora lembrando da Festa da Partilha, este mês de agosto, no dia 24, na Promosul em São Bento do Sul. É um grande encontro de fé, comunhão e missão. É um evento promovido pela Pastoral do Dízimo, mas todos os fiéis da nossa arquidiocese são convidados a participar. Será um evento grandioso, será lindo e com a participação de todo mundo. Mais uma vez, dia 24 de agosto, no Centro de Eventos Promosul em São Bento do Sul. Para uma melhor organização, está sendo feita uma inscrição para a equipe conseguir se organizar com a quantidade de pessoas, ônibus, estrutura. Então você pode preencher esse link de inscrição, né, no Instagram e no site da Arquidiocese de Joinville. Lembrando que esse evento é gratuito. E convidamos você também para o Cerco de Jericó, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em São Bento do Sul. Começa agora, dia 3 de agosto até o dia 9, e a matriz promete momentos de muita oração, adoração e partilha. A programação desse ano é Voo para o Alto. Você pode ver toda essa programação completa no site da Arquidiocese de Joinville. Vamos para o nosso quadro Aniversariantes da Semana. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da Semana. A gente vai falar dos aniversariantes de vida e ordenação que celebram de 2 a 8 de agosto. No dia 3, temos aniversário de nascimento do padre José Irineu Vitor. E no dia 6, aniversário de nascimento do diácono Francisco Senen. Já no dia 2 de agosto, hoje, celebramos a ordenação do padre Luiz Carlos da Silva. E no dia 6, a ordenação dos padres Daniel Reisen e Otávio Ferreira Antunes. Um abraço, então, a todos os padres e aos diáconos que estão aí aniversariando o seu nascimento ou a data da sua ordenação. Mas a gente aproveita aqui também para mandar um parabéns a todos os padres, né, padre? Pela ordenação sacerdotal. Pelo dia do padre, que dia 4 de agosto é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres. Então, um abraço então a todos os meus irmãos padres da Arquidiocese de Joinville. Agora vamos para o nosso quadro Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. Iniciando hoje, dia 2 de agosto, celebramos Santo Eusébio de Vercelli. Eusébio nasceu em Sardenha em 283 e foi levado a Roma para a formação religiosa. Tornou-se sacerdote em 345 e foi nomeado bispo de Vercelli. No Concílio de Milão, posicionou-se contra o arianismo e foi exilado por 6 anos, passando por Palestina, Capadócia e Egito. Após ser libertado, seguiu evangelizando por várias regiões. Faleceu no ano de 371 e suas relíquias estão na Catedral de Vercelli. No dia 3 de agosto, celebramos Santa Lídia. Ela foi uma das primeiras convertidas pelo apóstolo Paulo na Europa, por volta do ano 55 em Filipos. Comerciante de púrpura e mulher influente, ela abriu sua casa para os apóstolos, tornando a primeira igreja cristã europeia. Sua conversão é narrada no livro do Atos dos Apóstolos. Lídia teve papel importante na evangelização local e manteve proximidade com Paulo. Seu nome foi incluído no Martirológico Romano em 1607. 4 de agosto, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu em 1786, na França, e desde pequeno desejava ser sacerdote. Enfrentou dificuldades nos estudos por pouca instrução, sendo visto como incapaz, mas foi ordenado em 1815. Tornou-se vigário em Ars.
cidade marcada por vícios, e a transformou com sua santidade e dedicação. Ganhou fama em toda a Europa como confessor e exemplo de sacerdote. Faleceu em 1859 e foi proclamado padroeiro dos sacerdotes. No dia 5 de agosto, a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga tradição, a Basílica de Santa Maria Maior foi construída após o milagre, em 358. Nevou no Monte Esquilino, em pleno verão, como sinal da Virgem Maria para a construção de um templo em sua honra. É a primeira basílica do Ocidente dedicada a Maria e abriga relíquias como um fragmento da manjedoura do Menino Jesus. Também ficou conhecida como Santa Maria do Presépio e Nossa Senhora das Neves. No dia de sua dedicação, celebra-se em Roma a tradicional chuva de flores. A basílica expressa o amor e a veneração da Igreja à Mãe de Deus. É nesta basílica em que foi sepultado, então, o Papa Francisco. Dia 6 de agosto, Festa da Transfiguração do Senhor. A Festa da Transfiguração, celebrada em 6 de agosto, remonta ao século V e marca a dedicação das basílicas no Monte Tabor. No Ocidente, foi inserida no calendário romano em 1457, após a vitória contra os turcos. No Oriente, é uma das grandes solenidades da Igreja, destacando a divinização do homem. O evento, narrado nos Evangelhos e na segunda carta de Pedro, mostra Jesus transfigurado diante de Pedro, Tiago e João, com a presença de Moisés e Elias. É uma teofania que revela a glória de Cristo e a presença da Santíssima Trindade. 7 de agosto, São Sisto II. Entre os anos 250 e 260, o cristianismo enfrentou severas perseguições dos imperadores Décio e Valeriano, mas também viveu o testemunho glorioso de muitos mártires. São Sisto II, Papa de 257 a 258, foi um desses exemplos de fé e esperança. Ele foi decapitado durante uma celebração clandestina, junto com 6 diáconos, por ordem do imperador Valeriano. O diácono Lourenço foi poupado por alguns dias. O martírio de Sisto II fortaleceu a fé cristã e tornou-se símbolo de fidelidade a Cristo. Finalizando os santos da semana, no dia 8 de agosto, São Domingos de Gusmão. São Domingos nasceu em 1170 na Espanha, em uma família nobre e religiosa, e desde cedo demonstrou desejo de evangelizar. Tornou-se sacerdote aos 24 anos e serviu em missões diplomáticas da Igreja. Enfrentou a heresia dos albigenses no sul da França, onde permaneceu mesmo após a morte de seu companheiro, Dom Diego. Fundou em 1215 a Ordem dos Frades Pregadores, aprovada pelo Papa Honório III, com foco na pregação e vida austera. Faleceu em 1221 e foi canonizado em 1234 pelo Papa Gregório IX. Muito bem, e assim terminamos mais este quadro dos santos e vamos terminando também mais um programa Vida Pastoral. O padre quer agradecer com muito carinho o corpo da equipe técnica das rádios que transmitem o nosso programa. Quero agradecer também a todos os ouvintes que dedicaram esse momento, essa hora do seu dia para ficar aqui conosco em torno da palavra e do nosso bate-papo. Então, muito obrigado a você que nos acompanha e obrigado também ao pessoal da equipe de comunicação da nossa Cúria da Arquidiocese que esteve aqui com o padre. Obrigado, Júlia. Obrigado, padre. Obrigado, Júlia, por estar aqui mais um dia nesse programa Vida Pastoral. E obrigado a você que ficou conosco nessa manhã, onde você está, nos seus afazeres, e que Deus abençoe. Obrigada a todos os nossos ouvintes, obrigada, padre, Julian. Foi muito bom estar aqui mais uma vez, eu já estava com saudade. Como eu falei no início do programa, conversamos bastante hoje, hein? Voltamos. Uma ótima semana a todos e até a semana que vem. Muito bem, e vamos encerrando então esse nosso programa Vida Pastoral, com a intercessão de todos esses santos que nós estaremos celebrando durante essa semana, pedindo a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, e São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e permaneçam na presença de Deus. Graças a Deus.
Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!